E aí, pessoal, e a Taça São Paulo apresenta uma nova geração gremista. O que podemos esperar? Quais os destaques? Vamos falar de Taça São Paulo, que une experiência, mas une também uma juventude muito promissora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Começa no próximo dia 3 de janeiro a Taça São Paulo, que não teve no ano passado em razão da pandemia, mas que neste ano vai apresentar uma nova geração. Uma geração de gremistas que parece até unir mais de uma categoria. E ela une em cima da experiência, e é por isso que eu começo a falar. O Grêmio embarcou para São Paulo, para esse enfrentamento, com dois homens muito importantes na liderança e no comando. Luiz Eduardo, quem não lembra, zagueiro pelo lado esquerdo, que sucedeu De Leon. Foi um grande jogador, Luiz Eduardo. Depois trabalhou lá no Cerâmica há muito tempo e agora assume o time que vai buscar o primeiro título, o título inédito do Grêmio na Taça São Paulo. Quem é seu assistente técnico? Nada menos, nada mais do que Carlos Miguel, o meia do time mágico de 95. Carlos Miguel, para mim, um dos maiores jogadores produzidos pelo Grêmio, jogador da categoria de base, que fez, inclusive, uma grande Taça São Paulo na geração que ele comandava, que tinha Mabilha, que tinha Derlei, e que acabou perdendo para a Portuguesa de Denner, lá no início dos anos 90. Carlos Miguel é o assistente técnico de Luiz Eduardo. E essa experiência dos dois, na leitura da organização dos jovens meninos, me parece fundamental. O Grêmio acerta em levar ex-jogadores com histórico de Grêmio, com DNA do Grêmio, com experiência e principalmente para tentar lapidar esses meninos e transformar esses meninos em jogadores também mais identificados com a camisa tricolor. É assim o funcionamento do futebol e às vezes essas relações impõem muita, mas muita coisa boa e a gente espera demais essa situação. O Grêmio estreia no dia 3 de janeiro contra o Misto, depois joga contra o Castanhal e depois joga contra o 15 de Jaú, sede do Grêmio, nessa primeira fase. Eu não considero difícil avançar, mas é preciso em Taça São Paulo ter sempre todo o respeito por todas as equipes. Normalmente é um campeonato traiçoeiro e a gente precisa ter isso. O Grêmio está levando 4 goleiros, Thiago Beltrame, Arthur, Marcão e Ricardo. Os zagueiros, Gustavo Marins, Gustavo Martins, Ari Graça, João Pedro e Paulo Henrique. Os laterais Cuiabano, Lucas Cauã, Vidmar, Thalisson. Os meio-campistas Gabriel Silva, Iago, Kaká, Lustosa, Pedro Cuiabá, Robert e Ronald. E os atacantes Arthur Viana, Cauã Kelvin, Kevin, Messias Teixeira, Natan, Pedro Clemente, Ronald Barcelos, Rubens e Zinho. O que a gente pode referir deste time? E eu faço esse conteúdo exatamente para alertar os gremistas dos destaques. O que a gente pode falar de cada um deles? Thiago Beltrame, o goleiro titular da equipe, a equipe que tem uma base que foi utilizada pelo Luiz Eduardo nos amistosos anteriores à viagem para a Taça São Paulo. O time base tem Thiago Beltrame, Lucas Cauã, Gustavo Martins, Gustavo Marins e Cuiabano. O Pedro Cuiabá, o Lustosa, e aí uma linha de 3 com Rubens, aberto pelo lado direito, Kaká centralizado, Cauã Kelvin, que sempre dá espaço também para o Zinho, aberto pelo lado esquerdo, e na frente o Kevin. Esse é o time base que o Grêmio tem utilizado. Eu vou falar ponto a ponto dos jogadores que eu considero mais que merecem uma maior atenção. Lembrando, essa é uma categoria muito legal porque ela surpreende. A gente faz uma expectativa e ela acaba surpreendendo. Na última Taça São Paulo, que o Grêmio acabou perdendo para o Internacional na final, o Grêmio revelou, por exemplo, Elias e Wanderson. Wanderson foi o grande nome daquele time, que teve Diego Rosa também, que teve Rildo, mas que teve em Wanderson, que hoje, curiosamente, foi vendido por 11 milhões de euros. Então, ela revela. E o Grêmio tem uma geração que eu considero muito boa.
muito boa. A soma de duas gerações aqui com representantes que merecem todo o nosso respeito. Lembrando que essa categoria aceita até jogadores com 20 anos, mas o Grêmio faz uma opção por um time muito jovem. Quem que a gente pode destacar? A base do time sub-17 do Grêmio está aqui. Então tu tem o Gustavo, do sub-17 no ano passado, que fez o primeiro ano de júnior esse ano, né, no ano de 2021. Que ela tem o Lucas Cauã, ela tem o Gustavo Martins, o Gustavo Marins e o Cuiabano. Com destaque especialíssimo para Lucas Cauã, que já foi o titular nas finais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Tá? O goleiro, eu já referi, goleiro de seleção brasileira. Aí tu tem no meio campo o Pedro Cuiabá e o Lustosa, mas eu quero destacar quem entra sempre, o Ronald e o Velasco, também no primeiro ano de júnior. Na frente, os destaques, como eu já disse, Cauã, Kelvin e Zinho, que estão disputando posição pelo lado esquerdo, só que o Cauã Kelvin ainda é juvenil, ainda está na categoria juvenil, né, na sub-17. O segundo ano de sub-17 dele, ele que fez 16 anos, faz 17 anos agora em janeiro. Então tu tem Cauã, Kelvin e Zinho. Eu sou encantado no Zinho. Para mim o Zinho vai ser um dos grandes nomes. O Zinho que eu sempre falo para vocês. Mas Cauã, Kelvin é, dentro do processo de análise do Grêmio, talvez o principal talento, né? O jogador que o Grêmio espera mais. Destes aqui, eu quero citar também um que é reserva, que é Natan, que também completa no mês de, agora em fevereiro, 17 anos. E também é muito talentoso. Também é preciso destacar o Iago, né, o filho do Marreta, o lutador de MMA. O Iago que joga como volante ou joga como meia, mas aqui neste time está jogando o Kaká, que é uma contratação do Grêmio, ainda na categoria de base, obviamente, que era do Fluminense, tratado como pérola do Fluminense e do futebol brasileiro. Em determinado momento deu uma trancada e aí o staff do jogador achou melhor emprestá-lo, ou no caso entregar para um outro clube e tentar terminar a formação dele, e ele é tido em altíssima conta pelos responsáveis da base do Grêmio. O Kaká, que é o titular da meia nesse momento. Eu gosto do Gabriel Silva também, acho que é um jogador que a gente precisa cuidar, um meia diferente, pode ser inclusive um falso 9, jogador inteligente. Eu particularmente gosto muito, mas ele não vem jogando. O Cuiabano todos conhecem, a gente sabe muito bem o que ele apresenta, e aí as situações todas se envolvem dentro disso. Nós vamos acompanhar a Taça São Paulo. O primeiro jogo é às 17 horas do dia 3 da segunda-feira, e eu vou fazer uma live logo depois do jogo para a gente comentar um a um desses jogadores, desses jovens aqui. Eu ainda vou estar, eu volto para os donos da bola apenas no dia 4 pela manhã, então no dia 13 eu vou poder fazer, e aí a gente, logo depois que acabar o jogo, o Sport TV transmite, logo depois a gente faz uma live para falar dessa geração aqui, de Luiz Eduardo, de Carlos Miguel e dos meninos que o Grêmio tem em altíssima conta. Esperamos que o Grêmio consiga fazer um grande campeonato e, sobretudo, revele jogadores já para essa temporada. O Grêmio precisa, como eu disse em todos os momentos que eu estou falando sobre isso, precisa muito de sorte e que algum deles desabroche rápido para o Grêmio ter a novidade, ter a diferença. E eu acredito que esse grupo aqui possa sim ser um grupo diferenciado que nos dê muitas alegrias. É o que a gente torce e é para isso que a gente vai estar muito atento, torcendo por tudo que acontece com o Grêmio. Botou a camisa do Grêmio, a gente tem que acompanhar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.